do Pote, nascido na Bahia, é uma das grandes referências da cultura afro na cidade de Hortolândia. Jura, é um prazer enorme ter você neste especial, no mês da consciência negra, falando do empoderamento da nossa cultura afro. Boa noite, benção Titi, benção Yaya, benção Ioiô, benção meus mais novos, meus mais velhos, com a sua licença, peço permissão para começar esse bate-papo de tanta importância, e nesse momento eu quero que vocês, aonde tiver, recebam essa energia com muito respeito, com muito carinho, porque a gente brinca, mas a gente precisa passar o bastão. Então, o meu nome é Juraci Monteiro dos Santos. Eu digo que é meu apelido, né? Meu nome é Jura do Pote. Mas o nome de batismo é Juraci Monteiro dos Santos. Sou um dos emancipadores da cidade de Hortolândia. Estou aqui desde 85. Sou casado, pai de 3 filhos. Wesley, que mora na Bahia, me deu uma neta, Rafaela, de 6 anos. A sua esposa é a Letícia. A minha esposa é a dona Nilza, essa encrenqueira que acabou de sair daqui. O meu outro filho do meio é o Douglas, que está morando no céu com Jesus. Nos deixou aos 20 anos, porque precisava alegrar o céu. E tem a Dandara, que é essa princesa que acabou de sair daqui, que tem 12 anos. Essa é a minha família aqui de casa. Eu digo que a minha família é muito grande, mas eu separo assim, os grupinhos, né? Eu venho de uma família de 21 irmãos. O meu pai trabalhou difícil, né? Sem televisão, comendo muita rapadura. E aí veio 11 filhos por parte da minha mãe e 11 filhos por parte da dona Belina. As duas simultaneamente. Então, eu tenho irmãos que nasceu dia 19 de maio e eu tenho irmão que nasceu dia 27 de junho. Então, é uma família muito grande e vem de um quilombo na Bahia, que é um conjunto de vários quilombos, mas o que tem mais raiz é o quilombo de Barateca, município de Malhada, e o quilombo do Rio das Rãs. Você, né, é um bom baiano, e a gente sabe dessa trajetória de muitos outros, né? Saem da Bahia e vêm para São Paulo, né, para a cidade grande. Eu gostaria que você contasse como foi essa trajetória da Bahia para Hortolândia. A partir de que momento também surgiu o seu apelido, né, esse nome carinhoso, Jura do Pote? Eu vou pular um pouco o que me fez chegar aqui e vou pegar uma fala de uma grande militante, de uma pessoa que eu também peço aqui a ela a sua licença para falar o nome dela, que é Alessi Brandão. Na Marcha Zumbi Mais 10, eu estava já aqui em São Paulo, militando, e eu sempre queria fazer as coisas, mas não entendia. Eu achava que eu estava militando, mas, na verdade, eu queria estar no barulho. Tocava um tambor, já estava dançando. E aí, nesse evento, a plenária cheia, com muitas representatividades do povo indígena, as mães, os pais, os simpatizantes, os multiplicadores culturais. E aí, no meio do evento, era 3 dias de evento para escolher os delegados da Conferência Nacional Marcha Zumbi Mais 10, em Brasília. E no meio da conferência, começou a dar uns problemas jurídicos no evento. E, de repente, ela se sobe o palco, né? Chamaram ela era uma das pessoas envolvidas, ela sobe o palco, e aí foi aquele alvoroço, né? As pessoas todas queriam tirar foto, pegar autógrafo, e ela pegou o microfone, posicionou frente às pessoas, pediu calma, pediu licença, né? Os mais velhos, deu boa tarde e falou a seguinte frase: não há momento, não há tempo para lamento. Precisamos trabalhar, precisamos ocupar, precisamos fazer com que os nossos mais novos tenham referência. Então, se a gente quer isso, aqui não é festa. Nós estamos trabalhando. Eu não vim aqui como cantora, eu vim aqui como uma militante.
Então, eu gostaria que esse dia fosse um dia de construção, de muito debate e de muito avanço. E aquele momento, a minha vida mudou, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falando assim, mas ao mesmo tempo fiquei triste, porque eu achei que ela estava maltratando as pessoas, né? Por que eu falo isso? Porque antes dessa fala, eu tinha 7 anos, 6 anos, na verdade, e eu tinha uma angústia muito grande, né? Eu queria transformar algo e eu não via por onde, mas tem coisas assim que você já nasce com o dom. Peço licença aqui aos evangélicos que podem ouvir essa fala, e com muito carinho quero dizer que eu venho de uma região de benzedor, de rezadeira, de pessoas que pegam suas meizinhas no monturo para fazer seus banhos, seus chás. E quando eu tinha de 6 para 7 anos, um dia minha mãe me levou no benzedor, e aí ela pôs a mão assim na minha cabeça, né? Batia assim na minha cabeça e falava assim, nossa, que cocoroto grande. Você quer me dar esse menino para flechar comigo? Aí era um caboclo, né? E aí minha mãe, não, eu não posso dar meu filho não. Ele falou, então, esse menino tem um dom e ele precisa desenvolver. Se ele não for embora comigo, ele vai mudar muita coisa na vida sua e dele. Eu não entendia isso. Então, como eu vim de um quilombo, que na época que eu saí em 85, tinha uma mulher, 2 mulheres, que ensinavam o beabá para os meninos e as meninas, mas assim, era 2 casas muito longe, e a gente ia, as crianças maiores, as crianças pequenas só ia brincar. Ia para lá, levava um pedacinho de carvão que ela pedia, e aí ela pegava esse carvão e desenhava na parede de barro as letras. E aí a gente ia conhecendo as letras. Só que o nosso alfabeto lá é diferente daqui. Então lá a gente não tem a letra M, a gente não tem a letra M, é letra M. A gente não tem a letra S, é letra S, ela é letra C. A letra F é letra F, a letra G é letra G, a letra L é letra L, e assim vai. Então, ela ensinava as letras A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, e aquilo ficava encantado, mas eu não entendia nada, para mim era uma cantiga. E um dia, eu estava brincando de jogar pedra, que a gente jogava lá um joguinho, e ela pediu para uma das meninas ler uma lição de um livro chamado Renato. E aquela lição mudou minha vida, porque a lição dizia o seguinte: eu sou Renato, tenho 7 anos, gosto muito de estudar. Na escola aprende a ler, escrever e contar. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, tem um pato. 5, 6, pulo uma vez. 7, 8, como um biscoito. E aí eu lendo lá, eu achei muito bonito falar que o Renato gostava de ir à escola. E ali eu falei, eu quero ser professor. Mas de onde eu ia estudar, não tinha, lá não tinha para onde ir. E aos 14 anos, eu fazia colher de pau, candinheiro, que era lamparina, vendia escondido do meu pai. Eu, desde pequeno, eu ia para formar minha mãe era lavadeira de roupa, ia lavar roupa, e quando ela vinha da fonte com a trouxa de roupa na cabeça, muitas vezes uma lata d'água, uma cabaça d'água, eu sempre ajudava ela. E aí, quando chegava em casa, eu tinha que vir escondido do meu pai, porque o menino não podia pegar água. Era serviço das meninas. O menino tinha que ir para a roça, pegar o machado, pegar a foice, pegar a enxada, e as meninas varrer casa, lavar louça, lavar roupa, eram os trabalhos domésticos. E eu já quebrei tudo. Eu não queria saber de ficar só no machado. Eu queria soltar a trouxa na cabeça. Aí eu via minha mãe soltava a trouxa, achava muito bonito. Quando chegava em casa, a minha mãe, o meu pai tinha um amante, que era essa dona Belina. Tudo que tinha era dividido, era muito pouca comida, né? A gente não passou fome,
mas a gente comia de tudo muito junto. Eu lembro que a gente, na hora do almoço, a minha mãe pegava uma gamela que tinha em casa, fazia um pirão de peixe e sentava 5 meninos em cada gamela. E a gente comia com a mão. E aquilo era uma delícia. Você apertava, fazia os tutuzinhos assim, ó, e comia. Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha um dinheirinho juntado com dinheiro que eu fazia, de colher de pau, de ovo de galinha. Eu cheguei a ter 90 cabeças de galinha. E aí eu vendia essas coisas, eu guardava o dinheirinho. Primeiro que a minha mãe todo ano paria, né? Todo ano minha mãe estava grávida. Então era para ela precisar comprar uma meizinha. E depois, se ela precisasse de alguma coisa, o dinheiro estava ali. Então, quando foi 14 anos, cheguei 14 anos, eu resolvi que eu tinha que tirar meu registro. Então, aos 14 anos, eu pedi ajuda. Todos já foram, mas eu faço questão de falar o nome aqui. Meus mestres, Joaquim Tempero, Seu Arquia e Seu Lovegido. Esses 3 homens foram umas pessoas que me orientaram e foram as testemunhas para os 14 anos tirar meu registro. Tirei meu registro, falei, agora minha carta de alforria já está aqui. Mas eu nem sabia que falar carta de alforria, né? Porque a gente não tinha essa concepção desse quilombo que a gente tem hoje, na época, né? Era tudo muito natural. E aos 18 anos, eu arrumei o dinheiro da passagem, comprei minha passagem, eu pedi para uma pessoa comprar passagem para São Paulo, com 6 meses de antecedência, porque vinha o pessoal de São Paulo para lá, e quando essas pessoas vissem, na hora que elas falassem, estou indo embora, eu vinha com elas. Mas não sabia para onde eu vinha. E assim foi. Quero agradecer essas pessoas. Foi Joana de Faustino, Chique de Dionisa e a Nedina. Essas pessoas foram meus padrinhos que me trouxeram até São Paulo. Vim para São Paulo, fui morar no Morro do Sapé, e de lá eu vim para Hortolândia, bairro de Sumaré. Quando eu cheguei em São Paulo, foi uma coisa muito legal, porque eu chegasse em São Paulo, chegasse todo mundo ia me abraçar, e que eu ia fazer um monte de amizade, e que eu ia ficar rico, que eu ia trazer toda a minha família. Minha mãe precisava fazer a cirurgia, minha irmã precisava fazer uma cirurgia, e quebrei a cara. Quando a gente, olha que é a vida, né? Antes, os pais e as pessoas mais velhas falavam para as crianças que elas não podiam vir para São Paulo, porque quando chegava em São Paulo, tinha uma escada na rodoviária que fazia assim. Essa escada, você tinha que, chegava 2 metros, antes da escada sumir, você tinha que pular, porque senão ela engolia seu pé. Vocês não têm noção o medo que isso me fez a vida inteira, até depois de uns 4 anos aqui em São Paulo, eu subia essa escada normal, com medo dessa escada engolir meu pé. Você acredita? E aí a outra história era que quando chegava em São Paulo, que tinha um lugar que o ônibus entrava debaixo do chão e andava 30 minutos debaixo do chão. E lá a gente não tinha noção de relógio, que a gente não tinha relógio lá. Nosso relógio era o sol, né? E aí eu falava, não, mas... Aí, só que lá para nós, até hoje, as pessoas acreditam que o Japão está aqui embaixo da terra. Então, eu falei, meu Deus, se esse ônibus entrar debaixo do chão e for parar no Japão, ou se esse ônibus quebrar perto do Japão, não poder sair mais para ver manhã. E aí, eu viajei 28 horas de viagem sem cochilar. Porque eu falei, se eu ficar acordado, a hora que ele entrar debaixo do chão, eu sei o caminho que ele faz, e penso que eu era besta, eu sei o caminho que ele faz e eu volto. Então, essas coisas eu gosto de contar, porque são dores de muitos baianos, de muitos nordestinos que vêm para cá e não tem coragem de contar. Depois que chega aqui, ele renega toda a sua história, toda a sua caminhada, porque acha que falar isso é um atraso de vida. Eu faço questão de falar. Então, depois disso tudo, que eu cheguei em Hortolândia, bairro de Sumaré, eu tinha que fazer alguma coisa. E naquele momento, eu trabalhando e sem... trabalhei, o primeiro trabalho que eu fiz foi de servente pedreiro.
e queria estudar e não achava escola e vai daqui, vai dali, até que tinha uma escola aqui em Hortolândia, tem até hoje, chama Manuel Inácio, e essa escola tinha Mobral. Naquela época chamava Mobral, né? E eu queria muito, só que eu tinha medo de ir porque era noite, e aí a noite era muito perigoso. Então eu tinha medo de ir e o bandido me matar na volta. E aí confundi, eu falei, eu preciso estudar. Eu preciso estudar porque quando eu fazer a 8ª série, eu volto para o quilombo para ensinar as pessoas. E aí eu comecei a estudar. Nesse meio tempo, a cidade emancipa. A cidade começa o processo de emancipação. E foi lá no Manuel Inácio que eu comecei a me envolver com as causas sociais através da emancipação. Então, a gente colhia assinatura, a gente fazia barulho, e, enfim, até que a cidade se emancipou. Quando a cidade emancipa, mudou tudo. Aí agora não era mais bairro, era uma cidade, aí não tinha prefeitura, não tinha nada na cidade, não tinha nada. Tinha uma loja, chamava Dallas Calçado. E aí, nesse meio tempo, eu começo um trabalho na minha favela, Avenida 2A, no Nova Hortolândia, e esse trabalho eu comecei sozinho, depois veio um amigo meu, Marcos Santiago, e a gente fez esse projeto por quase 20 anos, e aí denominado de Projeto Choca, que eu queria que fosse a história das minhas galinhas. Então, assim, as galinhas apanhavam os pintinhos tudo debaixo das asas e protegia. Então, eu queria que as crianças da favela fossem protegidas por alguém para não morrer, para não ser alvo da maldade, né? Então, eu pegava as crianças, eu ia na casa das crianças, trazia para brincar, trazia para fazer atividade, fazia piquenique. E aí foi um tempo, foi crescendo e a gente acabou conseguindo a ajuda da Claro, da Edisa, não, Edisa não, Tese, que hoje virou Claro. E eles nos apoiaram por 2 anos e o projeto voou. Então, nós tínhamos 22 crianças, 28, e mais 5 na espera. E a gente começa com essas crianças fazendo curso de informática na Microcamp. A gente começa a fazer reforço escolar nesse espaço que a gente tinha. Tudo voluntário. E hoje eu tenho muito orgulho, e eu espero que eles também tenham orgulho, porque dessas meninas que eu tenho conhecimento, hoje eu tenho 4 graduados, 2 pós-graduados e uma mestrada. Então, eu acredito que o que muda a questão do racismo é o amor. Não adianta você ficar reclamando ou você ficar achando que vai acabar com o racismo se você não está se mexendo. Então, é preciso, e eu carrego isso para mim, é preciso pegar a fala dessa mulher tão poderosa que vai estar aqui em Hortolândia amanhã, se vocês quiserem e puder, está convidado, e eu vou ter muita honra de abrir o show dela amanhã. E quando ela fala assim, nesse momento eu não sou cantora, eu sou uma militante. E é preciso ocupar, é preciso trabalhar, é preciso discutir. E eu digo aqui nesse momento, nesse bate-papo a vocês, que é necessário o amor para você poder não ficar atrás das mídias achando que a discriminação só acontece na Câmara Municipal de Campinas, só acontece nos Estados Unidos, só acontece no Rio de Janeiro, acontece dentro da sua casa. Nós somos. Muitos dos negros não se reconhecem como negro, porque eles acham que falar que eles são morenos é bonito, e não é bonito. Então, o meu trabalho de militância, muitas vezes vai um pouco contra do que alguns movimentos trabalham. Eu acredito que o preto precisa, primeira coisa, trabalhar os valores. Isso a escola não trabalha. Então, eu preciso contar para a Dandara de onde eu vim, quem foram meus ancestrais e o que eu faço para continuar esse legado dentro do meio tecnológico. Como é que eu trago isso para essa discussão?
Eu preciso chegar para a Dandara e dizer para ela, quando alguém chegar para você e falar para você assim, ah, preta fedida, como foi o caso de Paola, você vai dizer o seguinte, oi, delegado, eu estou sendo discriminada e meu direito diz que eu preciso ser atendida, eu quero ser atendida. Ao invés de você entrar debaixo da mesa e dizer, ai, por que me discriminou? Então você precisa estar calçado, porque a vida inteira o racismo vai estar pior do que está hoje. Quando eu cheguei aqui, para vocês terem uma ideia, eu me alistrei na Quinta Uni em São Paulo. Era um dia de muito frio e eu sabia escrever meu nome, mas eu não entendi o que era assinatura. Quando foi na hora, uma fila muito grande,